Bom dia para todos, para todas, para todos, né? Boa parte do pessoal daqui já me conhece, né, de outras atividades do seminário. Sou Gabi Apolônio e estou conselheira do Conselho Estadual de Política Cultural, na cadeira da suplência de música, né? Vou me autodescrever, sou uma mulher negra de pele clara, tenho o cabelo crespo, curto, black, mas hoje ele está todo amarrado para trás com lenço. Estou usando um óculos cor-de-rosa transparente, né? Quadrado grande, assim, armação grande. Uso aparelho nos dentes. Estou com um brinco discreto, o mesmo brinco que eu venho usando durante a semana, né? De cristal quartzo. E hoje eu estou usando um vestidinho de alça cor-de-rosa. Estou no meu ambiente de trabalho, por trás a imagem está embaçada, mas dá para ver alguns instrumentos de trabalho, como o berimbau, o bambolê, pandeiro, algumas coisas penduradas na parede. Eu vou iniciar solicitando, por favor, e comunicando que o CEPC, como órgão colegiado de gestão compartilhada da cultura do Estado de Pernambuco, ele tem... ele é um órgão, né, e toda a sua matéria ela é de interesse social e de interesse da sociedade civil e dos fazedores de cultura e das pessoas que acessam e consomem a cultura do Estado. Então, toda a matéria e todo o conteúdo, pelo fato do CEPC ser um órgão público colegiado, né, ser um órgão paritário público e colegiado, ela precisa ser, todo o conteúdo e matéria precisam ser publicizados. E aí todas as atividades deste segundo seminário Funcultura, que está sendo realizado pelo Conselho Estadual de Política Cultural, está sendo gravado, está sendo disponibilizado nas suas redes sociais e no seu canal do YouTube. A gente precisa respeitar o direito de uso de imagem, voz, participação e apresentação dentro deste seminário. Então, nós solicitamos que vocês, no chat, que estejam participando desse GT, que é o GT7 de microprojetos, coloquem a sua autorização do uso da sua imagem, voz, apresentação e participação dentro deste GT. A gente solicita que as pessoas que não se sintam à vontade em autorizar permaneçam com as câmeras fechadas e evitem se manifestarem durante a atividade, certo? Fazer uma leitura inicial apresentando o segundo seminário Funcultura e, a posteriori, eu passo a palavra para Jaelton Quirino, que vai coordenar este GT7 referente ao edital de microprojetos, ok? O Seminário Funcultura é evento criado em 2019 pelo Conselho Estadual de Política Cultural de Pernambuco, CEP-CPE, chega à sua segunda edição como o mais democrático espaço temático de discussão e proposição coletiva, feito por toda a sociedade que faz e vive da cultura. Tem o objetivo de promover uma grande discussão sobre o Funcultura, única e principal política pública de fomento cultural do Estado. E como representação máxima dos fazedores e fazedoras de cultura do Estado, o CEP-CPE entende que as discussões sobre cultura devem sempre partir de quem a faz e se estrutura a partir dos recursos públicos, que são nossos. Sendo assim, após um grande esforço da comissão organizadora, composta por integrantes do CEP-CPE, com apoio de seus pares, é uma satisfação realizar este segundo seminário Funcultura, que é, antes de tudo, um ato de resistência, palavra que é sinônimo de tormento para algumas pessoas e de alegria para outras. Bom dia a todas, a todos e a todos, como eu já falei, sejam bem-vindos ao GT07 de microprojetos. Eu passo a palavra para Jaelton Quirino, o conselheiro que vai coordenar esses nossos trabalhos agora. Jaelton. Obrigado, Gabi. Mais uma vez, bom dia. Eu sou Jaelton Quirino, estou conselheiro do segmento de produção cultural, faço parte da comissão que está organizando esse seminário, sou produtor cultural na cidade de Arco Verde, sertão de Pernambuco. Vou me descrever, eu sou um homem branco, barba rala, cabelo cacheado, castanho, estou usando uma camisa laranja,
Atrás de mim eu tenho alguns objetos, uma máscara de teatro, canetas, porta-retratos e outros pequenos objetos. Vamos iniciar, depois da fala da companheira Gabi, o nosso GT. Esse seminário, o objetivo dele é que a gente possa discutir, ampliar e modificar algumas questões relacionadas aos editais do Funcultura. Hoje nós estaremos tratando do edital, especificamente do edital de microprojetos. Então, quem está pegando o bonde andando, a gente está tendo vários GTs para discutir questões específicas, como regionalização, como os segmentos, como acessibilidade, e também os editais, como o edital de música, audiovisual, o geral, em seus segmentos, e o de microprojetos. Então, caso vocês tenham contribuições para dar nessas outras áreas, é importante ficar ligado que ainda vai até amanhã o seminário com os GTs, e domingo a gente vai ter uma assembleia para que a gente possa reunir todas as questões que deliberamos nesses dias, para que a gente possa ter uma discussão mais ampla e lá a gente elaborar um documento único que será apresentado para o governo do Estado, a fim de propor alterações e melhorias nos editais. Acho que a gente já pode começar. Gabi, se tu puder compartilhar com a gente a ata para a gente ir acompanhando e solicitando as alterações. Gente, os documentos que a gente se baseou para trabalhar nos GTs, no seminário como um todo, é o Plano Estadual de Cultura, que tem as diretrizes do que desejamos para o Estado de Pernambuco, a Lei 16.113, de 5 de julho de 2017, que é a lei que dispõe sobre o sistema de incentivo à cultura, e os editais que estão em vigor agora e as suas resoluções. Cada edital, o edital tem um parâmetro geral sobre o que trata, e as resoluções elas esmiuçam cada questão, cada linha desse edital. Então, a gente vai trabalhar a partir desses dois documentos, o edital e a resolução. Gabi, se tu conseguir aumentar um pouquinho a tela, eu não estou conseguindo ler. Melhorou. Deixa eu apertar aqui. Melhorou? Melhorou bastante. Obrigado. Então, a gente vai iniciar da seguinte maneira. Como o edital ele é extenso, ele tem 11 páginas, e a resolução tem mais 4 páginas, então, no total, a gente tem 15 páginas de discussão. A gente trouxe os principais pontos que estão aí já na ata, que a gente já vai fazendo alteração para ser apresentada na Assembleia. Caso alguém queira pontuar algo que não esteja aqui, pode também pontuar, que a gente cata lá no edital ou na resolução e traz, certo? Inicialmente, a gente vai fazendo as discussões em bloco. Então, primeiro, a gente vai tratar sobre a pontuação dos projetos, e aí eu vou lendo. Caso haja algum destaque a ser feito, vocês podem solicitar levantando a mãozinha, esse íconezinho que se encontra nessa barra
abaixo das telas. Tem a mãozinha, só é clicar nela que a gente inicia as inscrições para os destaques sobre os textos que a gente está lendo. E aí os destaques, eles podem ser de alteração do texto, de inclusão de um novo texto ou de exclusão do texto. Essas são as 3 possibilidades de destaque. Gabi, tu gostaria de falar? Não, só eu vou até desligar aqui, porque tá um barulho danado aqui embaixo. Só destacar que a gente se concentrou mais no que acaba dinamizando o edital mesmo, que é a questão que é onde as pessoas acabam se debruçando mais, né? Que é a questão da resolução, né? Que precisa ser seguida, mas reforçar o que você falou, né? Se tiver algumas questões que precisam ser discutidas de alteração de edital, né? Propostas de alteração de item de edital, vocês podem fazer essa proposta de alteração e a gente traz para reflexão e anota ao final como observação o item do edital e a proposta de alteração, acréscimo ou supressão daquele item, ok? Só isso. Perfeito, obrigado, Gabi. E aí dizer também, Gabi, que eu estou aqui acompanhando o pessoal que está pedindo para entrar, eu já consigo autorizar, então você não precisa sair da tela, tá bom? Vamos lá. Da pontuação de projetos. Só explanando um pouco. Eu vou ler aqui rapidamente os objetivos do edital, só para a gente ter essa ideia global do que é o edital de microprojetos. Este é o edital de microprojetos, categoria de incentivo previsto na lei. Tem como objetivo fomentar atividades artísticas culturais de baixo orçamento, estimular a criação e participação do produtor e criador no desenvolvimento da arte e da cultura, promover a cidadania cultural e estimular as expressões locais com garantia de regionalização. Serão premiadas iniciativas de indivíduos, grupos coletivos formados por jovens de baixa renda, principalmente de cidades com baixo índice de desenvolvimento municipal, que é o IDH-M, conforme ranking do IDH de Pernambuco, que se encontra no portal. Ou iniciativa de pessoas jurídicas sem fins lucrativos para a população jovem de baixa renda, principalmente de cidades com baixo índice de desenvolvimento humano municipal. Haverá regionalização na distribuição dos recursos no âmbito das macro-regiões do Estado, com um mínimo de aprovação de 2 projetos por região de desenvolvimento, que são as RDs. Os projetos deverão ser desenvolvidos nas cidades de residência do proponente, salvo em caso de projetos de autoformação, que aí você pode realizar em outro lugar. As cotas não preenchidas pelas regiões de desenvolvimento, os RDs, em virtude da ausência de projetos inscritos, ou pela apresentação de projetos que não atingirem a pontuação mínima para sua aprovação, serão redistribuídas para municípios de outras RDs, obedecendo à ordem crescente de IDH. Entende-se por jovem, pessoa com idade entre 18 e 29 anos, considerando a data de inscrição do projeto. Entende-se por jovem de baixa renda, pessoa com idade entre 18 e 29 anos, que pertence à família com renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou que possua renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, conforme declaração de vulnerabilidade socioeconômica. Então, eu li isso aqui só para a gente ter uma ideia do recorte desse edital, certo? Então, tem o recorte da idade, né? Esse edital, ele é voltado para pessoas jovens que estão iniciando nessa vida de produtor e produtora, então de 18 a 29 anos. Tem esse recorte socioeconômico, ou seja, são pessoas consideradas de baixa renda, e também de associações sem fins lucrativos que trabalhem com jovens de baixa renda. Então, o recorte desse edital ele é bem específico dentro desses itens que eu pontuei para vocês. A partir disso, a pontuação desses projetos, ele vai observar
essas diretrizes que existem do edital. Então, a pontuação dos projetos, o A1, diz o seguinte: os projetos culturais serão avaliados por 5 critérios de pontuação. 1. O valor cultural e artístico do projeto. 2. Local de realização. Observado aquela informação sobre cidades que têm um baixo índice de desenvolvimento humano municipal. 3. Aspectos sociais, que é justamente essa questão dos jovens de baixa renda. 3. 4, desculpa. 4. Criatividade, clareza e coerência. 5. Adequação orçamentária. Então, esses 5 pontos é que serão pontos avaliados para a pontuação. Então, são esses 5 critérios que são utilizados. Esses 5 critérios são norteados por aquelas diretrizes que eu coloquei. Algum destaque nessa primeira parte do A1? Alguém gostaria de fazer algum destaque? Se não, então a gente segue para o A2. A pontuação para cada critério poderá valer entre 0 e 10 pontos, considerando o atendimento aos aspectos norteadores, que são os que eu acabei de ler. Algum destaque a ser feito? Então eu sigo. A3. A nota final do projeto será a média ponderada das notas do critério de pontuação, atribuindo-se peso 4 para o critério 1. Tu sobe um pouquinho, Gabi, para a gente rever o critério 1, por favor. Isso, obrigado. 1, que é o valor cultural e artístico do projeto, ele tem um peso maior. O peso 2 para o critério 2, que é o local de realização. Peso 2 também para o critério 3, aspectos sociais. E peso 1 para o critério 4, que é a criatividade, clareza e coerência. E peso 1 para o critério 5, que é a adequação orçamentária. Então, qual é a leitura que a gente faz desses pesos da nota? O que vai pesar mais primeiro é a ideia, né? A ação, se a ação é uma ação importante, se ela vai ser realizada em um local que realmente tem essa necessidade social, né? E quais os aspectos sociais que englobam essa ação. Então, essas são as principais coisas. Depois, o peso menor ficam para criatividade, clareza e adequação orçamentária, justamente para que haja um incentivo dos jovens para se inscreverem nesse edital. Porque quem está iniciando sua vida de produtora tem muitas vezes uma dificuldade de formatar a ideia dentro do que exigem os editais. Por exemplo, o edital do Cultura Geral, o edital de música. Então, nesse edital, não vai ter um peso tão grande o critério, por exemplo, de adequação orçamentária. Você não precisa ainda ter um entendimento de orçamento, até porque são projetos de baixo orçamento. Amy levantou a mão, por favor, Amy, pode falar. Oi, gente. Será que dentro dos aspectos sociais cabe a questão dos grupos sociais historicamente marginalizados, como mulheres, comunidades tradicionais? Será que não cabe um adendo ou deixa assim, generalizado? Porque no edital de Cultura Geral tem, né, a proponência grupo de mulheres, a proponência de quilombolas, foi feita essa ressalva, não foi? Ou fazer uma observação, não sei se eu não cabe. estive nesse GT de aspectos de indicadores sociais, acho que Gabi esteve. Não sei como foi feito lá, se Gabi puder falar. Mas acho que a gente pode sim colocar. Sugerir, né? Fazer essa sugestão. Dentro dos aspectos sociais, não sei. Teria que ver se isso está citado também em outro lugar. Mas como é critério de pontuação, talvez seja interessante, né?
comunidades Incluir, tradicionais, certo. questões do gênero. Ami, quando Oi. vai para... Deixa eu mostrar aqui para você. Você está vendo? Locais de realização, quando vai para os critérios de pontuação. Valor cultural e artístico, local de realização, aí aparece aqui, ó, comunidades quilombolas, originárias, ciganos, ribeirinhos, periferias. E gênero? Tem algum Aí a lugar? gente pode acrescentar Gênero, né? as outras questões. Isso, não Né? só de gênero, mas outras que não estejam cobertas aí, né? Aí a gente pode acrescentar quando eu chegar aqui quando destrinchar os critérios, Ah, pronto, Perfeito. ótimo, perfeito. tá? Pronto. Então, lembra a Deixa eu gente, voltar. tá, Amy, se a gente esquecer. A gente não vai esquecer, não. Aí a gente vota essa inclusão quando a gente chegar lá. Tá ok? Como não houve nenhum outro destaque, a gente vai seguindo. Agora, pode passar para a próxima página, Gabi. A4. O ponto de corte para os projetos culturais submetidos à análise e julgamento pela Comissão Deliberativa do Funcultura será de 6 pontos. Então, projetos que estejam abaixo de 6 pontos, eles recebem um ponto de corte e não passam para a próxima fase. Algum destaque? Então, eu sigo. A5 fica estabelecido como critério de desempate de projetos que tenham obtido a mesma pontuação final. Para efeito de aprovação, será priorizado o projeto que tenha obtido a maior nota no critério de julgamento 1, valor cultural e artístico do projeto. Segunda observação. Persistindo o empate, o desempate dar-se-á por meio da maior nota por critério de julgamento na sequência a seguir detalhada. Local de realização, depois aspectos sociais do projeto, depois criatividade, clareza, coerência e, por último, adequação orçamentária. Caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o desempate, caberá à comissão deliberativa definir e justificar quais os projetos serão premiados. Então, aí a gente está vendo apenas os critérios de desempate. Algum destaque a ser feito neste item? Se não, sigamos. A6. Caso um mesmo proponente aprove mais de um projeto neste edital, será desclassificado aquele que obtiver a menor pontuação. Isso é importante porque a gente vem de uma leva agora de editais da LAB, em que a gente podia mandar vários projetos e, se houvesse mais de um aprovado, a gente podia escolher esse projeto. No caso do microprojeto, o produtor ou a produtora não tem a opção da escolha. Vai ser desclassificado o que tiver menor pontuação. Então, é importante ficar atentos e atentas. Algum destaque? Vamos lá. A7. Para os casos de projetos duplicados ou idênticos, será considerado o último inscrito. B1. Os projetos com ações formativas deverão prever em seus orçamentos pagamentos de, no mínimo, R$ 80 por hora-aula para cada professor, oficineiro, mediador, mediadora, mestre ou mestra ou afins. B2. Eu estou seguindo, tá, gente? Se alguém tiver destaques a fazer, só é levantar a mão. B2. Caberá à comissão deliberativa do Funcultura a indicação de relação dos projetos selecionados e sua ordem de classificação, desde que estes tenham alcançado nota mínima. Metraton, que acho que é Mísia, está falando aqui, importante o item, caso de empate, caberá à comissão deliberativa decidir. Só para deixar evidenciado, Mísia, em última instância, tá? Só retomando essa questão do desempate, primeiro aspecto se houve empate, vai ser observado o item 1, que é o valor cultural do projeto.
Por exemplo, o meu projeto, ele empatou com o seu e a gente vai em notas gerais. A gente vai olhar o item 1. Se o valor cultural do seu projeto recebeu uma nota 8 e o meu recebeu uma nota 7, o seu entra, porque o critério 1 vai servir de desempate. Se mesmo assim a gente empatou no 1, aí vai o critério 2, quem teve maior nota no critério 3, até o 5. E, por última instância, é que a comissão deliberativa decide e justifica. Então, além de decidir, a comissão precisa justificar. Ok? Voltando para o B1, R$ 80 a hora-aula, que é uma regra geral do Funcultura para as ações formativas. Lembrando que isso é o piso e não o teto, ou seja, o valor mínimo de R$ 80 a hora-aula. B2, caberá à comissão deliberativa do Funcultura a indicação da relação dos projetos selecionados e sua ordem de classificação, desde que este tenha alcançado a nota mínima. O que isso quer dizer? Que o resultado do edital ele é ranqueado. Então, você tem como saber se o seu projeto ficou em segundo, 11º, desde que ele não tenha recebido o ponto de corte, ou seja, desde que ele tenha alcançado a nota a partir de 6. B3, será estabelecido, sob o risco de arquivamento, o prazo de 60 dias corridos, contados a partir da solicitação da Superintendência de Gestão do Funcultura, para que os produtores culturais com projetos aprovados cumpram as exigências formuladas pela Comissão Deliberativa e apresentem a documentação necessária, ambas completas e satisfatórias. A emissão de nota de empenho e respectiva assinatura de termo de compromisso. Certo? Então, o prazo é de 60 dias para que haja o cumprimento de exigências. Eu vou seguindo, se houver destaques, por favor, levantem a mão. B4. Juntamente com a documentação necessária à emissão de nota de empenho, deverá ser entregue as cartas de anuência, termos de permissão, devidamente assinados, assinatura original, para o uso de... Tu sobe um pouquinho, Gabi. Para o uso de imagem ou obra, que é um dos anexos, de todos os integrantes descritos no campo de equipe do projeto, da ficha técnica financeira, que é o anexo 1, ou cuja imagem ou obra seja utilizada de modo a garantir direito autoral ou de imagem e a propriedade intelectual ou industrial, certo? Então, a apresentação desses documentos, dessas cartas, com assinatura original, se o projeto for aprovado. B5. Em caso de não cumprimento das exigências formuladas pela comissão deliberativa e ou não apresentação de documentação necessária, a emissão de nota de empenho e respectiva assinatura, acho que tem mais texto, né? Só um momento, deixa eu copiar aqui o texto, tá? Certinho. Esse é o B7. B7. B5, né, no caso. Você... Ctrl V. Respectiva assinatura. A assinatura do termo de compromisso ou, em caso de impedimento de projetos classificados, serão convocados os projetos seguintes na ordem de classificação, até completar o número máximo possível de contemplados. Ok? Eu acho que a gente encerra aí essa parte da pontuação, né, Gabi? Esse é o... Isso, a explicação da A pontuação. gente vai para os critérios agora, né? Que é onde vai entrar a proposição de N. Isso. Certo. Quais são os aspectos norteadores? Critério 1, valor cultural e artístico do projeto. Gente, só para a gente não se perder, agora a gente está esmiuçando cada um dos critérios. Lá em cima foram apresentados os 5 critérios que são utilizados para a pontuação. Agora a gente vai entender especificamente
o que é que tem em cada um dos critérios, quais são os aspectos norteadores deles. Então, vamos iniciar com o critério 1, que tem esse peso 4, é o que tem o maior peso, que é o valor cultural e artístico do projeto. Aspectos norteadores: contribuição para a cultura pernambucana em conformidade com os objetos do sistema. Toda vez que eu esqueci. Sistema de incentivo à cultura. Incentivo à cultura, SIC. Que é a Lei Estadual 16.113. Valorização, criação, manutenção ou desenvolvimento das ideias, práticas e bens materiais e imateriais inerentes à cultura. Originalidade, singularidade, autenticidade e inovação. Relevância artística e cultural. Estímulo à diversidade cultural e artística ou a temas relevantes para o desenvolvimento da cidadania cultural. Ami, por favor, pode falar. Oi. Eu entendo que assim todos os editais têm que ser para pernambucanos, né? Pessoas, mesmo que não sejam naturais, mas residentes em Pernambuco pelo menos um ano. Isso. Mas a gente poderia acrescentar ali, no segundo critério, inerentes à cultura pernambucana? Ou seria redundante? Podemos, mas é bom entender que, por exemplo, quando a gente coloca inerentes à cultura pernambucana, a gente está diminuindo esse foco, entende? Porque, por exemplo, se alguém há um desenvolvimento de algum projeto que dialogue com cultura de outros estados, pode ser realizado por um pernambucano, uma pernambucana, mas não ser intimamente ligado à cultura pernambucana, entende? Entendi. Eu só estou trazendo isso só para... Não estou dizendo para ficar ou não ficar, não estou defendendo, estou só problematizando, entende? Entendi. É o caso, por exemplo, tem um grupo de jovens passou no passado e ele tem vários, né? Tem vários mais ou menos parecidos, que gostam muito do mangá, do RPG, de cultura pop em geral. Mas isso não quer dizer relegar esses temas, mas que eles tenham que necessariamente dialogar com a cultura pernambucana. Entendi. E no caso, essa pontuação ela pesa mais para esse diálogo, não é isso? E seria isso, Entendi. Não restringir a cultura pernambucana. Porque aqui, em todo lugar, minha gente, é games, RPG, K-pop, mas como trazer esses grupos para dialogar com a cultura pernambucana? É bem possível, e de vez em quando alguém me procura para saber se pode colocar dentro dos editais. Pode, mas assim, talvez se a gente desse uma pincelada para ficar mais, não sei, conversar. Ami, estão me escutando? Sim, Gabi, pode falar. É só observar, porque a gente tem um processo de entendimento, a gente precisa ter um processo de entendimento das culturas juvenis, né? Isso. E aí, a cultura pernambucana, a gente tende ao processo de patrimonialização e salvaguarda. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente insere algumas palavras, porque quando a gente coloca, principalmente cultura pernambucana, que tem um peso patrimonial muito forte, a gente pode acabar alijando desse processo uma juventude periférica, entendeu? Entendi. Que dialoga com a cultura pernambucana de outra forma. Então, quando a gente tem um item aqui, contribuição para a cultura pernambucana, e a gente tem abaixo dessa valorização a questão da originalidade, singularidade e autenticidade, eu acho que isso já pondera, né? Então, eu prefiro deixar essa valorização e mais generalizados, porque nesse segundo ponto. Isso, a cultura juvenil é uma cultura extremamente ampla que dialoga com várias outras questões. E aí você tem assim, você vai tirar a originalidade de um passinho de brega funk? Não, de jeito nenhum. De um grupo de dança de passinho, você vai tirar a originalidade de um grupo que realiza batalha de rap no Viaduto de Prazeres, um grupo de jovens?
né? Isso é cultura pernambucana dentro do discurso que a gente tem de cultura pernambucana, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, porque esse edital é justamente um edital para mobilizar a juventude e retirar a juventude, principalmente a juventude, os meninos, os homens jovens negros, do lugar da marginalidade. Né? Que a gente sabe que a população, a cada 23 minutos, um homem jovem negro é assassinado. Né? Então, a gente precisa estar sempre com essas estatísticas na cabeça para entender a importância desse edital, né? De você conseguir mobilizar nas periferias ações que eu vou usar um termo bem, de certa forma pejorativo, mas assim, que guetize, né? Que você consiga aglomerar, conglomerar, reunir e fazer com que eles consigam dialogar entre si e produzir dentro de uma cultura de paz e não dentro de um processo de tráfico e violência, né? Só chamar atenção nessas questões, para a gente tomar muito cuidado com relação a isso. Nesse caso, então, assim, por isso que é bom o diálogo. Então, assim, já que tem lá em cima, o segundo, no primeiro item, né? O segundo pode até tirar, então, porque deixa mais generalizado, né? Já que lá em cima enfatiza a cultura pernambucana. Isso, Entendi. isso. Perfeito. E também essa lei, essa lei estadual, ela já dá esse dimensionamento e até amarra um pouco, né? Em algumas coisas, talvez a gente amarre mais, né? Pronto, fechou, perfeito. Mais algum destaque, gente, para esse critério? Não, então a gente segue sem alteração para o critério 2, que é o local de realização. O local de realização, ele tem um peso 2. E aí, quais são os aspectos norteadores? Município com baixo IDH M, que é como eu li para vocês, que é Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Ou povos tradicionais, comunidades quilombolas, originários, ciganos ou ribeirinhos, comunidades periféricas. Compartilhamento entre local e proposição de projeto e residência do proponente. Priorização para contratação de mão de obra do local da execução do projeto. Promoção da integração do produto cultural em locais onde se promova a inclusão sociocultural e a formação de novas plateias, quando possível, em escolas públicas, pontos de cultura, bibliotecas comunitárias, instituições de ensino superior, entre outros. Algum destaque? Entende-se zona rural como periferia? Como periféricas? Acredito que não, Érica. Acredito que não. A gente vai... Gabi está colocando ali como proposta de inclusão as zonas rurais. Gabi, eu acho que o termo que é usado hoje é área rural. Acho que não é zona, mas... Perfeito. E acho que pode ser no plural, áreas rurais, né? Áreas rurais. Mais algum destaque? Não? Então, vamos votar esse destaque. Gabi, quer pontuar alguma coisa ou a gente já pode ir para a votação? Não, pode seguir para a votação. Gente, a gente está propondo um sistema de votação e é para que fique registrado, que é pelo chat, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, aqueles e aquelas que concordam com a inclusão desse destaque, vota sim. E aqueles ou aquelas que não concordarem, votam não no chat. A gente vai dar 1 minuto e aí todos e todas que estão aqui podem votar a partir de agora.
Mais 30 segundos. Pronto, fechamos em Cora. Vamos contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos unânimes. Então, aprovada a inclusão das áreas rurais. E aí fechamos o critério 2, vamos para o critério 3. Critério 3. Aspectos sociais do projeto, que tem peso 2 também. Aspectos norteadores. Contribuição Oxe, para a cultura pernambucana. tá igual ao outro. Oxe, Já foi, Peraí, né? calma, deixa eu ler aqui. Só um momento aqui. Calma, deixa eu. Acho que foi um Acho que erro foi erro de cortar e colar. Aqui ela está diferente na resolução, Gabi. Tu quer que eu copie no chat? Copia, por favor. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Aspectos sociais. Achei aqui. Achou? Achei. Esse aqui, né? De pessoas com deficiências. Isso. É. Vamos lá, então. Tá ok aí já? Tá, né? Tá. Aspectos norteadores. Propostas de ações para promover e facilitar o acesso ou a fruição dos cidadãos ao produto cultural proposto. Previsão de ações de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. O proponente do projeto que nunca acessou recursos provenientes do Funcultura. Proponente do gênero feminino, cis ou trans, indígena, negro ou negra, pessoa com deficiência, pessoa trans, transgêneras, transexuais e travestis. Eu acho que aqui apareceu aquele item que emitia proposto, né? Que era a questão de gênero, e aí Isso. foi mais além, né? Indígena, Eu negro e... acrescentaria aí LGBTQIA+, Isso, porque isso. transgênero, ele só tem um recorte Que é das... a mulher trans, né? mulher e homem trans, né? Isso. LGBT, e não é mais QIA+, né? Agora é QP+, né? IAP+, porque acho que é assim, IAP+, né? Pronto, aí engloba Olha, todo mundo. engloba todo mundo. Pronto. isso. Então, a proposta de Gabi é essa ampliação do termo. A gente vota para seguir. Tem mais algum destaque a ser feito? E só para fazer trazer uma coerência com relação ao que foi discutido com acessibilidade, o pessoal da acessibilidade solicitou incluir pessoa com deficiência e ou mobilidade reduzida. Existem essas duas Ótimo. classificações na lei, né? Nas leis, né? Então, acrescenta. Aí pediram para colocar assim, vou colocar do jeito que eles pediram, tá? Perfeito. Então, a gente vai votar esses dois textos e aí eu vou fazer agora uma votação inversa. Como é só uma modificação em termos, a gente não mudou o conteúdo, eu vou fazer o seguinte. Se alguém for contra esses termos ou essa nomenclatura que foi colocada e tiver uma outra proposta, que se posicione. Como não, então, aprovadas essas alterações de termos. Há também, Teacher Delvia Fox disse, ciganos e quilombolas. PCD também. O que é um PCD? Acrescentando. PCD já são pessoas com deficiência. Sim, Já está aqui. Tem ciganos e quilombolas aí? Não, tem não. Acrescentar, realmente. Tá.
Então, temos uma Está aqui proposta no de final. acréscimo, que é ciganos e quilombolas. E teria que acrescentar todo aquele pessoal lá em cima, né? Comunidades tradicionais, né? Deixa eu pegar Acrescenta aqui. logo todo mundo, né? Aqui. Não é isso? Ok? Isso. Ok. Então, agora a gente vai votar. Como esse é um acréscimo, a gente vai votar sim ou não, tá? Tem um acréscimo agora do texto. Aí agora a gente está falando de proponência. Então, há um aspecto, há uma pontuação diferenciada se o proponente ou a proponente for de povos tradicionais, comunidades quilombolas, originárias, ciganos, ou, agora, originárias, eu acho que tu já tirou indígena, lá em cima indígena, e originários acho que é o mesmo, né? Tira aqui, originários. Então. No caso de povos de comunidades quilombolas e ciganos, ribeirinhos, comunidades periféricas e áreas rurais. Vai ser acrescido esse texto. Então, eu vou pedir que, Lívia, obrigado. Eu vou pedir que quem concordar com esse acréscimo, vote sim no chat, e quem não concordar, vote não. A gente vai dar 1 minuto a partir de agora para essa votação. Então, está valendo a partir de agora. Mais 30 segundos. Ok, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos por unanimidade. 7 votos no sim, por unanimidade. A gente aprova esse texto. O acréscimo. Vamos para o próximo critério. Deixa eu achar aqui para a gente ler logo tudo, gente. Critério 4. Criatividade, clareza e coerência. Tem um peso 1. Então, a gente já começa a ter um peso menor a partir de agora. Aspectos norteadores. Consistência, clareza e coerência das ideias e informações expostas no objeto, nos objetivos gerais, específicos e na justificativa. Compatibilidade entre o produto cultural proposto e a metodologia apresentada para sua execução. Adequação dos profissionais à execução dos serviços propostos. Algum destaque? Então, sigamos. Critério 5, o último, adequação orçamentária, também tem um peso menor, peso 1. Aspectos norteadores, compatibilidade dos custos, adequação das rúbricas propostas às despesas apresentadas e aos preços de mercado. Viabilidade de realização, compatibilidade entre objeto, estratégia de ação, cronograma e orçamento. Algum adendo? Algum destaque?
Não? Então, acredito que fechamos os critérios, fizemos algumas adições importantes. Vamos Isso. para os próximos itens. Esse é o último item. A gente teria que ver se existem observações e diretrizes que possam Certo. nortear o novo edital. Eu não sei se daria condições de se fazer uma lida rápida no edital Podemos, para podemos, dar podemos ir uma. lendo. Deixa eu aumentar aqui, então. Posso ir lendo? Por favor, Gabi, te agradeço. Tá, obrigada. Edital Microprojeto Cultural 2021-2022. O secretário de Cultura do Estado de Pernambuco e o diretor-presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, no uso de suas atribuições do termo da lei, lança, esse é o cabeçalho, né? O edital de microprojeto. Objetivo do edital. 1.1. Este é um edital de microprojeto cultural, categoria de incentivo do artigo 12 da Lei de Incentivo, que disciplina o SIC e TE, tendo como objetivo fomentar atividades artísticas culturais de baixo orçamento, estimular a criação e participação do produtor e criador no desenvolvimento da arte e da cultura, promover a cidadania cultural e estimular as expressões locais com garantia de regionalização. Serão premiadas iniciativas de indivíduos, grupos e coletivos formados por jovens de baixa renda, principalmente de cidades com baixo índice de desenvolvimento humano municipal, IDHM, conforme ranking do IDHM Pernambuco, disponibilizado no portal, ou iniciativas de pessoas jurídicas sem fins lucrativos para a população jovem de baixa renda, principalmente de cidades com baixo índice de desenvolvimento humano municipal. Haverá regionalização na distribuição dos recursos no âmbito da macro-região do Estado, com o mínimo de aprovação de 2 projetos por região de desenvolvimento. Os projetos deverão ser desenvolvidos nas cidades de residência do proponente, salvo em caso de projetos de autoformação, modalidade de aprendizagem individual, que permite ao indivíduo aprender o seu próprio ritmo, utilizando de recursos específicos, tais como intercâmbios, pesquisas, residências artísticas, participação em cursos, congressos, fóruns relacionadas às áreas culturais, etc. As cotas não preenchidas pelas regiões de desenvolvimento, em virtude da ausência de projetos inscritos ou pela apresentação de projetos que não atingirem a pontuação mínima para sua aprovação, serão redistribuídas para municípios de outras RDs, obedecendo à ordem crescente do IDH. Entende-se por jovem pessoa com idade entre 18 e 29 anos, considerando a data de inscrição do projeto. Entende-se por jovem de baixa renda, pessoa com idade entre 18 e 29 anos, que pertence à família com renda mensal per capita até meio salário mínimo ou que possua renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, conforme declaração de vulnerabilidade socioeconômica, o anexo 3. Valor do edital. Conforme a lei, para este edital será disponibilizado um montante de R$ 640 mil, referente ao percentual de 2% do orçamento anual destinado ao Funcultura, sendo que, no mínimo, 70% deste recurso será destinado para projetos que forem propostos por pessoa física. Só lembrando, esse montante aqui de 640 mil que eles colocam de 2%, é o levantamento que eles fazem de retorno de valores que ficaram flutuantes no Funcultura no fechamento das contas, né? Os projetos eles nunca pedem a cota máxima, né? Então você não consegue fechar nunca o valor máximo de cada edital por ano, e aí fica um valor flutuante que sempre volta para a conta do governo, e eles estão aplicando esse valor, né? Ou tentando aplicar esse valor no edital de microprojetos. Por mim, particularmente, a gente solicitaria se fazer um estudo anual para que esse valor aqui ele variasse de acordo com essa sobra, mas isso é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado, que a gente pode acabar perdendo. Continuando. Caso não haja inscrição de projetos suficientes ou estes não atinjam a pontuação mínima para sua aprovação, os percentuais acima poderão ser remanejados para projetos propostos por pessoas jurídicas
ou microempreendedor individual. Valor do projeto. As propostas apresentadas deverão ter um orçamento total de até R$ 15 mil. Projetos que apresentarem orçamento maior que o permitido serão desclassificados, independente da origem e fonte dos recursos complementares. Os prêmios pagos à pessoa física, jurídica ou MEI observarão a legislação fiscal aplicável. Qualquer alteração da legislação até o momento em que os pagamentos estiverem sendo efetuados refletirá diretamente nos valores que serão depositados. O valor aprovado na seleção será repassado em parcela única, em conta aberta exclusivamente para essa finalidade na Caixa Econômica Federal. É outra questão aqui. Acho que poderia ser em banco digital. Eu acho que a gente pode colocar, Gabi, esses adendos. Tu pode ir anotando que a gente faz de uma vez só? Posso. No caso, Cora levantou a mão, mas antes de passar a palavra para ela, eu vou colocar também aquele primeiro adendo que você fez sobre o estudo em relação ao percentual, né? Item 2.1. Realizar estudo referente ao percentual que resulta no montante do edital. Certo, anotei. E o outro ponto que você trouxe? O outro ponto é o 3.3. Certo. 3.3. Obrigatoriedade, retirar a obrigatoriedade da abertura da conta na Caixa Econômica Federal. Poder ser qualquer banco digital. Quer dizer, qualquer não, né? Tem uns que não são aceitos pelo Banco Central, né? Então, todos aqueles que estiverem na lista do Banco Central serem aceitos. Ok. A gente tem duas inscrições, aí a gente vai votar essas alterações que Gabi está propondo para a gente seguir. Acho que Cora se inscreveu primeiro. Cora, você está com a palavra. Bom dia, gente. Desculpa a zoada, porque eu tô na rua. É justamente sobre essas burocratizações, sabe? Quando tocou na questão da conta. E aí, por exemplo, eu estou num processo de um microprojeto que foi aprovado no passado, mas que ainda a secretaria não entrou em contato com a gente. E aí, aprovou projetos, ele falou que está tendo um problema com a Caixa, que não estão conseguindo fazer algum problema com a abertura da conta. Então, é justamente essa questão de facilitar, sabe? Porque já é um processo que, às vezes, para quem às vezes está iniciando, já são tantas burocratizações, já se torna tão difícil, e aí vai, às vezes, afunilando, colocando tantas restrições, e acaba dificultando muito para a gente que, às vezes, já não tem tanto acesso. Eu acho que era mais sobre isso, só reforçar a questão da conta mesmo. Obrigado. Ami? Oi, é só para tirar dúvida e para reforçar também sobre o estudo que Gabi falou lá na questão do fundo orçamentário de 2%, que tenha reflexo no valor da proposta, né, de 15 mil, não é isso? Teria reflexo no valor, nesse montante disponibilizado de 640 mil, né, porque assim aqui diz que serão aplicados 2% do valor total do Funcultura. O Funcultura são hoje 32 milhões. Então, 2% são 640 mil. Mas a minha reflexão foi a seguinte: esse valor ele foi pensado em cima de um fluxo de saldo que sempre sobra do edital Funcultura, que às vezes sobra mais e às vezes sobra menos. Aí, no caso, você está querendo fazer que esse estudo... O fazer valor... o link com 3.1, né? Com valor de 15 mil. Isso. Que baseado nesse estudo e, dependendo de parecer, possa vir ou não a refletir no valor dos 15 mil. Poder aumentar, no caso, né? Isso. E que se vê que pode haver uma diminuição, não. Aí, essa comissão que ficaria a cargo desse estudo e baseado num parecer é que definiria, nunca para diminuir, claro, né? Seria sempre Eu queria para manter ou para somar no valor total da proposta, que desde que eu acompanho o Funcultura, acho que uns 4 anos,
o valor ainda é o mesmo, e a gente sabe que não corresponde à realidade financeira nacional, né? O que antes, há 2 anos, valia 15 mil, hoje vale a metade quase. É só isso. Sim. Eu queria só acrescentar em relação a esse item, que eu acho que a correlação dele não é só em relação com cultura, mas é aos índices de violência. Porque o foco dele é exatamente com a política, com a intersetorialidade. Eu acho que a referência dele em relação a esse percentual, eu acho que ele tem que estar também atrelado a essa alteração de índices da violência. Perfeito. Gente, vamos fazer a votação desses dois termos, dessas duas inclusões. Primeiro é o 2.1, que a proposta de Gabi é fazer a proposição para realizar estudo do percentual que resulta no montante do edital, para que a gente possa ter uma ideia desses valores e talvez até ampliá-los. Se todo mundo concorda, estudo anual, M está propondo. Então, vou colocar aqui, Anual. estudo anual. Ok. Aqueles que concordam, e aquelas, 1 minuto para a gente votar sim, e os que não concordam, votarem não. Valendo. Encerrado, por unanimidade, 7 sims, a gente vai acrescentar esse texto. Segundo acréscimo, no 3.3, pode descer lá, Gabi, por gentileza. 3.3, retirar a obrigatoriedade de abertura na Caixa Econômica Federal, incluir a possibilidade de abertura em bancos digitais. Eu acho que é esse o texto. Vamos votar. Aqueles e aquelas que desejam essa alteração do texto, votem sim. Os que desejarem que não seja alterado, votem não. Trinta segundos. Encerrado, aprovado com 5 sims. Então, o item 3.3 foi alterado. Posso Então, continuar? por favor. Depois eu pego contigo, Vice, para poder acrescentar aqui. Eu estou anotando aqui. Tá, obrigada. 3.3.1. O proponente pessoa física poderá utilizar conta poupança ou conta corrente. Já o proponente pessoa jurídica, sem fins lucrativos ou MEI, deverá utilizar conta corrente. 3.4. O valor do prêmio deverá ser utilizado unicamente para a execução do plano de trabalho do projeto aprovado, sempre buscando o melhor custo-benefício. 3.5. A comissão de análise dos projetos inscritos neste edital poderá sugerir alterações das rúbricas do plano de trabalho de até 10% do valor total indicado pelo proponente, em casos de erro de cálculo dos projetos, de valores manifestamente fora do mercado ou situação semelhante, a redução poderá ser maior.
Eu não concordo com isso, não. Mas sigamos. Qual é o item, Gabi? Tu pode reler? 3.5. A comissão de análise dos projetos inscritos neste edital poderá sugerir alterações nas rúbricas do plano de trabalho de até 10% do valor total indicado pelo proponente, ou seja, dos 15 mil, ele pode reduzir até 1.500. Eu concordo sim. Em caso de erros de cálculo do projeto de valores manifestadamente fora do mercado ou situações desse tipo, que haja a correção, né? Sim. Que a comissão de análise possa propor a correção desses valores. Mas fazer glosa de um valor já tão baixo, eu não concordo, não. Sim. Vamos ouvir Amy, que antes quer falar alguma Sim, coisa. eu acho que, ponderando sobre a análise de Gabi, sim, a gente deve, então, deixar bem demarcado isso aí. Porque, assim, já é impeditivo, caso haja um valor maior do que do teto dos 15 mil, tudo bem. Aí já exclui o projeto. Caso haja um pequeno erro, não vai ser um peso que irá desabilitar o projeto, um erro de cálculo abaixo do teto. Mas mudar o custo aí é complicado. Eu concordo com a Gabi que a gente deve deixar reforçado isso aí, que não seja permitido. Sugerir alterações. Tá, Para então, menos, né? Aí até 10% vai prejudicar muito o projeto, claro. vamos Concordo com a reformular, Gabi. então, Eu esse posso texto, né? colocar, a gente pode colocar assim, em casos de erro de cálculo dos projetos. Deixa eu ir escrevendo, Gabi, que aí eu colo aqui no chat e a gente vê se esse Tá. texto mesmo. É 3.5, né? Pronto. Isso, Em 3.5. Em casos de erro de cálculo dos projetos, de valores manifestamente fora do mercado ou situações semelhantes, a comissão de análise dos projetos inscritos neste edital. Peraí que eu estou em situação aí. Faz onde? Semelhantes. Situações semelhantes, vírgula. Isso. A comissão de análise Certo. dos projetos inscritos neste edital Ok. poderá sugerir alterações nas rúbricas do plano de trabalho. Ponto. Ou do plano de trabalho indicado pelo proponente. Ponto. Ok. Vou colocar no chat. Pode ser sugerir correções ou alterações. Vamos ver se é isto. Em caso de erros de cálculos dos projetos de valores manifestamente fora do mercado ou situações semelhantes, a comissão de análise dos projetos inscritos neste edital poderá sugerir correções e ou alterações nas rubricas do plano de trabalho indicado pelo proponente. Ficou do plano, mas é no plano, né? Só essa. Amy. Só para reforçar essa observação muito importante, aliás, eu acho que é a mais importante que a gente fez até agora, porque eles estão dizendo aqui que a redução poderia ser de 10% ou até mais, ou seja, praticamente atrapalharia muito a execução do projeto. Muito oportuna essa alteração. Obrigado, Amy. Vamos votar, então. O texto está aí no chat do 3.5, ele passa de ser aquele que está na tela sendo exibido para vocês e passa a ser esse que está no chat. A partir de agora, aqueles e aquelas que desejam essa alteração, votem sim, e os que desejam que se mantenha como está lá, digitem não.
7 votos sim, então o texto foi alterado. Continuando. Ok. Item 4, condições para participação. Poderá concorrer ao apoio financeiro do microprojeto cultural, proponente que seja 4.1.1, pessoa física, com idade entre 18 e 29 anos, com domicílio comprovado na cidade indicada no formulário de inscrição por no mínimo 1 ano, que apresente proposta artístico-cultural de acordo com os requisitos deste edital, que no ato da inscrição do projeto encontre-se regular e ativo no CPC, Cadastro de Produtores Culturais. Alguma questão com relação a esse 4.1.1, para poder passar para o outro? Se não tem, vou passar, tá? 4.1.2, pessoa jurídica sem fins lucrativos, de natureza cultural, com sede fórum e efetiva atuação na cidade indicada no formulário eletrônico de inscrição, por no mínimo 1 ano, que apresente proposta artística e cultural de acordo com os requisitos deste edital, que no ato da inscrição do projeto encontre-se regular e ativo no CPC, Cadastro de Produtores Culturais. 4.1.3, microempreendedores individuais, MEI, cujas ocupações estejam vinculadas a atividades e expressões artísticas e culturais, com idade entre 18 e 29 anos, com domicílio comprovado na cidade indicada no formulário eletrônico de inscrição por no mínimo 1 ano, que apresente proposta artístico-cultural de acordo com os requisitos deste edital, que, no ato da inscrição do projeto, encontre-se regular e ativo no CPC, Cadastro de Produtores Culturais. 4.2, os coletivos sem formalização jurídica deverão ser representados por pessoa física. 4.2.1, o objeto que for apresentado em nome de um coletivo deverá ser apresentado por um proponente e ter, ao menos, mais 2 integrantes na ficha técnica. 4.3, se o proponente ou integrante da equipe for pessoa travesti, transexual ou de outras identidades de gênero, poderá solicitar o uso de seu nome social na comunicação do projeto em campo próprio do formulário de inscrição online. Atenção! Projetos com até 3 integrantes deverão ter suas equipes compostas exclusivamente por jovens de 18 a 29 anos até a data de inscrição do projeto, excetuando-se deste quantitativo o proponente. 4.5. Projetos com 4 ou mais integrantes deverão ter suas equipes compostas por, no mínimo, 75% de jovens de 18 a 29 anos até a data de inscrição do projeto, excetuando-se deste quantitativo o proponente. 5. Impedimentos. Não poderão se inscrever no projeto ou participar deste edital pessoa física que não seja baixa renda, pessoa física e MEI com idade superior a 29 anos, é vedada a inscrição ou participação em projetos de todos aqueles que integram o quadro de funcionários da Secult e Fundarp, incluindo terceirizados, bolsistas, ocupantes de cargos comissionados e demais profissionais que tenham vínculo direto com a Secult, os membros da Comissão Deliberativa e dos grupos temáticos de assessoramento técnico e temático, bem como seus e suas respectivos cônjuges, companheiros e parentes até 2º grau. Quando se tratar de proponente, pessoa jurídica sem fins lucrativos, MEI ou MEI, estarão impedidas de participar de projetos aquelas cujos sócios diretos ou administradores sejam cônjuges, companheiros ou parentes até 2º grau dos membros da Comissão Deliberativa, dos grupos temáticos de assessoramento técnico e temático, ou ainda do quadro de funcionários da Secult e Fundarp. É vedada a inscrição de projetos ou participação de ex-funcionários, incluindo terceirizados, ex-funcionários da Secult e Fundarp, no caso, incluindo terceirizados, bolsistas, ocupantes de cargos comissionados e demais profissionais que tenham vínculos diretos com a Secult e Fundarp, de ex-membros da Comissão Deliberativa com menos de 1 ano de desligamento, a considerar a data de publicação deste edital no Diário Oficial do Estado. Ressalvo-se no disposto do item anterior os servidores
e os colaboradores que foram membros das comissões de análise e seleção das propostas emergenciais dispostas na Lei 17057, de 25 de setembro de 2020. Dispõe sobre a aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc em Pernambuco, desde que tenha havido a exoneração do cargo, função ou a extinção do contrato de trabalho e que o membro não tenha exercido direta ou indiretamente nenhuma função ou atividade junto ao Funcultura. Tipos de projeto. Constituem projetos culturais passíveis de apoio. Ações de criação, produção, fruição, difusão de expressões artísticas e culturais, como música, artes visuais, audiovisual, performance, teatro, dança e circo, moda, design, fotografia, hip-hop, literatura, artesanato, culturas tradicionais, cultura popular, patrimônio cultural material e imaterial, cultura de comunidades de imigrantes, refugiados, povos indígenas, quilombolas e ciganos, interlinguagens, cultura digital, comunicação, cultura urbana, gastronomia, cultura LGBTQIA+, processos que incluam o conceito de cultura na sua dimensão antropológica, como modo de vida e consolidação de identidades, como étnicas, raciais, de gênero, geracional, entre outras. 2. Ações culturais ou eventos que ocorrem periodicamente. Processos de articulação de redes e fóruns coletivos em torno de temas da cultura. Gestão de espaços culturais ou arranjos coletivos culturais. Iniciativas relacionadas à economia solidária e à economia da cultura, geradoras de produtos como livros, CDs e DVDs, entre outros, ou arranjos produtivos locais, como estudos comunitários, produtoras culturais, editoras, entre outros. Ações de formação cultural, como propostas de autoformação, profissionalização para linguagens, formação para gestão e mediação cultural, entre outras. Pesquisa cultural. Se estiverem lembrando de alguma mais outra atuação ou ação cultural que não esteja aqui, por favor, falem. 6.2. Os projetos culturais poderão prever atividades no formato presencial, online ou híbrido. 7. Limite de aprovação. Não poderá ser selecionado mais de um projeto de um mesmo proponente ou de um mesmo coletivo, grupo. 7.1.1. Caso um mesmo proponente aprove mais de um projeto neste edital, será desclassificado aquele que obtiver a menor pontuação. 7.1.2. Para os casos de projetos duplicados ou idênticos, será considerado o último inscrito. 7.2. O mesmo proponente não poderá ser selecionado individualmente e, ao mesmo tempo, em um grupo ou coletivo. 7.2.1. Caso seja verificada esta situação, os projetos da pessoa física serão excluídos em qualquer fase da análise. 7.2.2. Serão considerados para conferência destes casos os documentos que constam nos respectivos cadastros de produtores culturais CPC. 7.3. Conforme o artigo 34 da Lei do SIC, cada proponente poderá ter aprovado no máximo 4 projetos por exercício financeiro, considerando todas as modalidades do SIC, devendo ser observado quantitativo máximo de 3 projetos para cada modalidade, Funcultura, Mecenato e Credicultura. Inscrições do projeto. As inscrições do projeto deverão ser realizadas exclusivamente por meio da plataforma digital online, disponível no endereço Prozas. Limita-se a 2 o número máximo de projetos que podem ser inscritos por cada proponente. Caso o proponente apresente mais de 2 projetos, os últimos inscritos serão desconsiderados. Para realizar a inscrição de projetos neste edital, o proponente inscrito no cadastro de produtor cultural deverá criar uma conta gratuita de empreendedor no site do Prozas. O cadastro de empreendedor da plataforma Prozas deverá ser idêntico ao cadastro do CPC, apresentando o mesmo número de CPF, CNPJ, endereço e nome completo. Os projetos inscritos na plataforma Prozas por proponentes não cadastrados no CPC serão desclassificados. É de inteira responsabilidade do proponente ou da proponente do projeto realizar a inscrição dentro do prazo e horário estabelecidos neste edital. A Secult e Fundarte não se responsabilizará por qualquer fato superveniente que impossibilite o recebimento da inscrição
até às 18 horas, horário de Brasília, do último dia de inscrição. As inscrições deverão ser realizadas do dia 4 de abril de 22 até, isso aqui é a data para esse edital agora, isso aí só se altera em cada edital. A plataforma online para inscrição interromperá o recebimento de projetos após o horário limite estabelecido no item 8.6. Os anexos deste edital deverão ser devidamente preenchidos e anexados aos campos do formulário eletrônico de inscrição definidos para tanto. Cada arquivo digital de texto ou imagem anexado ao projeto deverá ser salvo em formato PDF, não devendo ultrapassar individualmente 10 megabytes. Os arquivos de imagem e de texto a serem anexados ao formulário de inscrição online deverão estar em formato PDF. Excetua-se no disposto a ficha técnica financeira, que deverá ser anexada em formato Excel. Gente, essa ficha deu tanto problema pelo fato de ser em Excel. E tem outra forma de apresentar? Mas Seria eu em acho PDF? que... Oi, diz. Não, eu acho que deu problema, um problema que acho que pode ser resolvido, porque o Excel, ele ajudou bastante na coisa das fórmulas, sabe? Isso. Se não precisar... Mas eu acho que a gente pode pontuar essa questão Formação. de resolver esse problema, entende? Porque é um problema que aconteceu só com essas planilhas de Funcultura. Geralmente no Excel não acontece isso, assim, de você ter que salvar toda vez, mesmo que você não altere nada para não perder as informações, né? Então, Qual foi o tipo eu de acho que é algo problema, resolvido. Gabi? Assim, O Provas, eu não sei como é que ele está agora, mas o Provas ele não tem compatibilidade com a extensão do Excel. Então, quando você envia a ficha técnica financeira, ou ela vai desconfigurada, ou ela ia, né? Não sei como é que está agora, porque eu não conversei com o suporte mais, mas ou ela ia desconfigurada, ou ela não salvava os salvamentos que você fazia. Por exemplo, se você subiu uma vez, e aí você constatou que você mandou a planilha errada, e você eliminar aquela planilha para mandar outra, ele não salvava a outra. Isso, tem que ver isso aí. Porque, assim, então não está no fato de ser planilha Excel, mas, assim, eu acho que é uma convergência entre a informação que tem que ser salva no Prozas. Mas, porque, assim, pessoalmente, era muito difícil fazer aqueles cálculos. Tinha que chamar contador, eu tinha medo A de fazer planilha é maravilhosa que eles fizeram. Agora, Então, tem que ver com a plataforma Prozas, porque ela não está possibilitando esse salvamento de forma facilitada, porque, imagine, mobilizar a cidade todinha para fazer o Nordeste todo para fazer uma feira e não conseguir postar o projeto porque ele não salvou a planilha. É complicado, né? Interessante fazer alguma ressalva aí, não, minha gente? Mas Ou eu observação. acho que não seria no edital, né? Eu acho que a gente Isso. pode pontuar isso como uma levar solicitação, né? E Isso, isso fazer uma corrigindo esse observação. erro. E que Isso, foi deixando um incrível a alerta. planilha, mas que precisa ser observada essa transmissão da planilha. Quando você faz o Isso, download, ou quando você sobe um drive, é que ela faz a alteração das configurações dela. E isso, isso pode ser resolvido. isso. Não acredito que seja algo muito complicado, porque outras planilhas do Excel você consegue fazer essa Mas é transmissão. importante deixar isso registrado em Sim, algum lugar, eu né? anotei aqui. Eu não tive problema, mas vai que agora nas feiras, nos eventos que a gente está organizando aqui no Nordeste todinho, aí a planilha não faz o upload. Já pensou? Qual é o item aí, Gabi? Se a gente tem dificuldade, imagino que é mais simples, né? Então, Sim. é importante registrar. É o item ponto 8.1 até o item ponto 8.8.3. É 8.8.1 a 8.8.3. Porque, assim, mesmo você preenchendo offline, esse processo de subir desconfigura, estava desconfigurando a planilha, de você fazer o upload. Isso é Estava grave. desconfigurando a planilha. E aí, muita gente ficou de fora.
por conta dessa questão, assim. Todo mundo, inclusive eu, nos meus projetos do ano passado, não entraram por conta disso. Única e exclusivamente por conta da ficha. Quer dizer, teve um que não foi isso, não, né? Teve um que foi carta de anuência, que realmente foi erro da gente, mas todos os outros foi sobre o upload da ficha técnica financeira, que a gente subiu, aí viu que estava errada e desceu. Quando eu desci, vi que estava toda desconfigurada e fiz outra, passei para outra planilha, corrigi tudinho, subi tudo de novo e foi errado. Assim, foi toda desconfigurada. Ela subiu toda desconfigurada. Aí eu perdi. Então, isso. Então, assim, além disso, minha gente, referente a todos os editais, já que a gente está com depoimento aqui, é que é preciso se reforçar a questão de ouvidoria ou um canal de denúncias, de estudo de caso mesmo, porque a partir do caso é, se possível, avaliar, o técnico avaliar, entendeu? Uma coisa é a gente falar, meu amigo não conseguiu fazer o upload da forma correta, mas com uma ouvidoria, com uma institucionalização de um canal de reclamações mais oficial, que a pessoa possa citar realmente o problema, a gente pode vir a corrigir, porque somente o ouvir dizer não resolve. Muito importante essa reflexão. E citar esse problema de Gabi, mas assim, com certeza outras pessoas também tiveram, então é meio grave, né? Vamos continuar, então, né? Já foi feita aí a 8.2. A ficha técnica financeira deverá ser preenchida única e exclusivamente na forma offline, no Microsoft Office Excel, ou seja, o proponente deverá fazer o download do arquivo, salvando uma pasta específica do seu computador e, posteriormente, o preenchimento do documento, anexar o arquivo em campo específico do formulário online de inscrição por meio da plataforma Prozas. 8.8.3. O preenchimento online da ficha técnica financeira implicará em erro na configuração do documento. Desta forma, o Funcultura não se responsabilizará pelo preenchimento errôneo ou indevido do arquivo disponibilizado. 8.9. Os arquivos de áudio e vídeo que eventualmente sejam solicitados por este edital deverão ser disponibilizados por meio de link de acesso para audição, visualização via streaming, transmissão contínua ou fluxo média, ou para download a serem inseridos no formulário de inscrição. No caso de arquivos de áudio e vídeo em que o conteúdo do link de acesso aos arquivos virtuais não estejam com acesso público, o proponente deverá informar em campo específico a senha de acesso ao respectivo conteúdo. Os demais arquivos obrigatórios que não sejam de áudio e vídeo deverão ser disponibilizados nos formatos estabelecidos neste edital, sem proteção de senha. A manutenção dos conteúdos dos links disponibilizados, bem como a sua integridade, é de responsabilidade exclusiva do proponente do projeto. Os links com conteúdos indisponíveis ou sem disponibilidade de acesso serão desconsiderados da análise, podendo acarretar na inabilitação do projeto nos casos em que o arquivo em questão seja a exigência deste edital ou da resolução número 5 de 2021. No ato da inscrição, todos os projetos receberão um número de protocolo que passará a ser, para todos os fins, o número de identificação do projeto. Para a realização da inscrição do projeto, será necessário estar inscrito e ativo no CPC. Os produtores interessados em inscreverem ou regularizarem-se perante o CPC terão que fazê-lo obrigatoriamente até a data 18 de março de 2022 para estarem aptos a submeterem projetos neste edital. O cadastro de produtor cultural, bem como a apresentação da documentação exigida, deverá ser realizado através do endereço eletrônico de e-mail do CPC Funcultura. Os proponentes também poderão consultar a superintendência sobre regularidade do seu cadastro através do atendimento SIC, que precisa melhorar muito. Os anexos deverão obrigatoriamente ser anexados no formulário de inscrição online, estão listados no quadro a seguir. Ficha técnica financeira deverá ser anexada em formato Excel. Declaração de vulnerabilidade socioeconômica, obrigatória exclusivamente para pessoas físicas. Currículo dos oficineiros, palestrantes, mediadores, ministrantes, instrutores de curso ou equivalente para projetos que prevejam atividades formativas. Currículos resumidos em documento próprio, com comprovações curriculares, salvos individualmente em formato PDF, não devendo ultrapassar 10 megabytes de tamanho cada um.
Os arquivos digitais referentes aos currículos deverão ser nomeados com o nome do respectivo membro da equipe principal a quem pertence o currículo. Exemplo, currículo de Antônio da Silva. Calendário, processo de inscrição e divulgação, isso é muito específico. Critérios de seleção. As propostas serão analisadas tendo por base os critérios estabelecidos na resolução da Comissão Deliberativa número 5 de 21. A avaliação e decisão sobre a seleção dos projetos será realizada por uma comissão de análise composta por especialistas selecionados por meio de convocatória pública nacional. O processo de avaliação e seleção será acompanhado também pela comissão de acompanhamento prevista em portaria Fundarp-Secult número 1, de 12 de março de 19, e pela comissão deliberativa do Funcultura, cabendo a esta última a homologação da seleção. Recurso ao resultado preliminar da análise de mérito. Após a divulgação do resultado dos projetos selecionados, os proponentes terão 5 dias para apresentar recurso ao resultado preliminar da análise de mérito. Os recursos serão solicitados por e-mail de acordo com o endereço e formulário disponibilizados pela Secult e Fundarp à época da divulgação do resultado da análise de mérito. Para projetos aprovados, a Secult e Fundarp entrará em contato pelo e-mail indicado no cadastro de produtores culturais para assinatura do termo de compromisso. Será estabelecido, sob risco de arquivamento, o prazo de 60 dias corridos, contados a partir da solicitação da Superintendência de Gestão do Funcultura, para que os produtores culturais com projetos aprovados cumpram as exigências formuladas pela Comissão Deliberativa e apresentem a documentação necessária, ambas completas e satisfatórias, à emissão de nota de empenho e respectiva assinatura do termo de compromisso. Juntamente com a documentação necessária à emissão de nota de empenho, deverão ser entregues as cartas de anuência, termos de permissão, devidamente assinados, assinatura original, para uso de imagem ou obra, de todos os integrantes descritos no campo de equipe do projeto, da ficha técnica financeira, ou cuja imagem ou obra seja utilizada, de modo a garantir o direito autoral ou de imagem à propriedade intelectual ou industrial. Item 13, execução e acompanhamento dos projetos. Execução dos projetos. O projeto deverá ser executado em até 8 meses, podendo ser prorrogado por mais 4 meses, por meio de comunicação escrita e aprovação pela Comissão Deliberativa dos ajustes no plano de trabalho, orçamento e cronograma de execução. Obrigações do premiado: entregar o relatório de execução do projeto, anexo 7, ao setor de atendimento ao produtor cultural do Funcultura, em até 90 dias para a finalização do prazo estabelecido no termo de compromisso. Deverá constar em todos os produtos finais, peças gráficas e propagandas referentes a qualquer tipo de mídia e divulgação dos projetos culturais, a inserção das logomarcas do Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Cultura de Pernambuco, Fundarp, Funcultura e do Microprojeto Cultural, observando as limitações legais impostas ao uso das logomarcas durante períodos eleitorais. A informação de que o projeto é incentivado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura, deverá estar explícita em todo e qualquer canal de divulgação do projeto. A logomarca do Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Cultura de Pernambuco, Fundarp e do Funcultura, deverão ser divulgadas nos locais, ações de apresentação ações de apresentação e exibição do produto final do projeto. Todo o material de divulgação dos projetos deverá ser previamente aprovado pela Superintendência de Gestão do Funcultura. A solicitação de análise e aprovação da aplicação final das logomarcas deverá ser realizada através do e-mail da fiscalização. Os projetos aprovados deverão ser inseridos na plataforma Mapa Cultural de Mapeamento da Secretaria de Cultura de Pernambuco e da Fundarp, por meio do site. O relatório de execução das atividades deverão ser relacionadas às ações realizadas e comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados. Deverão ainda serem anexados ao relatório todos os documentos que comprovam a realização das ações, como lista de presença, fotografia, vídeos, amostras de produtos culturais desenvolvidos e ou documentos importantes para a comprovação da devida execução das atividades previstas no plano de trabalho. Caso seja identificada alguma irregularidade na execução das atividades, a Secult e Fundarp poderá solicitar, para fins de esclarecimento, a apresentação de um relatório de execução financeira, anexo 8,
cópia de comprovantes fiscais, cópias de pagamento realizados e extratos bancários. O proponente terá até 45 dias para resolver a pendência identificada no relatório de execução das atividades e envio do relatório de execução financeira. Em caso de rejeição do relatório de execução financeira, a Secult e Fundarp poderá solicitar a devolução dos recursos por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho relacionado ao objeto do projeto aprovado, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja caso de restituição integral de recursos. Em caso de rejeição do relatório de execução das atividades e do relatório de execução financeira, o proponente ficará impedido de participar dos demais editais do sistema pelo prazo de 1 ano. O proponente será formal e exclusivamente o responsável pelas ações necessárias e previstas durante a execução do projeto. O proponente deverá apresentar relatórios periódicos de monitoramento da execução do projeto, caso seja solicitado pela Comissão de Acompanhamento do Microprojeto Cultural, definida pela Portaria Conjunta Fundarp-Secult número 1, de março de 2019. Informações gerais. Orienta-se que todos os projetos culturais observem o enfrentamento de estereótipos no exercício da produção cultural, atentando para as dimensões de identidade de gênero, raça, etnia, orientação sexual, local de moradia, trabalho, deficiência, classe social e geracional. Os projetos apresentados deverão obedecer, além da legislação específica do Funcultura, aos limites, prazos, critérios e outras definições constantes na resolução da Comissão Deliberativa e outros instrumentos legais aplicáveis emitido até a data da publicação deste edital. Atenção! Os projetos com ações formativas deverão prever em seus orçamentos pagamentos de, no mínimo, R$ 80 por hora-aula para cada professor, oficineiro, mediador, mestres ou afins. Produtor cultural, após ter esse projeto aprovado, antes ou durante o processo de sua execução, e que, por ação superveniente, não executá-lo, deverá, independente dos motivos que impediram sua realização, comunicar a desistência formalmente à Superintendência de Gestão do Funcultura e comprovar a restituição dos valores liberados. Em caso de doença, morte ou outras excepcionalidades, poderá ser solicitada a alteração do proponente do projeto cultural. Para a formalização da mudança de titularidade, o produtor ou inventariante deverá apresentar requerimento formal devidamente justificado e comprovado a ser apreciado pela Comissão Deliberativa. Para tanto, o proponente e seu substituto, que deverá ser integrante da equipe do referido projeto e atender às exigências relativas à proponência, item 4 deste edital, deverão assinar um termo de cessão e transferência de responsabilidade firmado junto à Fundarp, bem como reapresentação de todas as cartas de anuência, autorização de uso de imagem com os dados do novo proponente. Para alteração de proponência, o proponente original deverá estar em situação de adimplência junto à Funcultura. A vigência deste edital é de 1 ano, a partir da divulgação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período. O formulário eletrônico de inscrição, bem como as documentações exigidas deste edital, deverão ser apresentadas em língua portuguesa Brasil. Os casos omissos, porventura existentes, ficarão a cargo da presidência da Fundação do Patrimônio Histórico Artístico Fundarp. O ato da inscrição do projeto pressupõe pleno conhecimento de concordância com os termos deste edital, da Lei 16.113 de 2017, a qual institui o Funcultura, bem como as demais regulamentações a ela conexa. Qualquer ato ilícito praticado contra a administração pública poderá ser comunicado à Secult e Fundarp através dos canais oficiais de comunicação. Regulamentações e legislações relativas ao edital encontram-se no portal Cultura PE. Mais informações sobre esse edital podem ser obtidas pelo e-mail do atendimento CIP. Gilberto Melo de Feirinete, Marcelo Canuto Mendes. Não havendo nenhuma outra observação além daquelas, a gente pode seguir. A gente fez as alterações iniciais na resolução, né? Que foram aqueles itens, aqueles critérios de avaliação, todos aqueles pontos foi da resolução, e agora a Gabi leu, e a gente fez algumas pequenas alterações também no edital, e algumas proposições que eu acho, inclusive, que vão servir para os outros editais, como a correção dos problemas de configuração da planilha físico-financeira,
e também a alteração da possibilidade, na verdade, da obrigatoriedade de abertura de contas apenas na Caixa Econômica Federal, podendo ser em outros bancos, incluindo bancos digitais. A gente abre caso tenha uma dúvida. A Cora está perguntando aqui no chat. O proponente precisa ser obrigatoriamente o produtor executivo do projeto ou pode ocupar outra função na equipe principal? Pode. Cada pessoa pode ter mais de uma função, Cora. Não necessariamente o proponente ele precisa ser o produtor executivo, mas o proponente não pode ser apenas proponente, porque isso não é nenhuma função de apenas propor, não há uma função dentro do projeto. Então, tem que ser o proponente tem que ter alguma outra função, não obrigatoriamente do produtor executivo. A gente, por nada, cara, a gente abre, caso alguém queira fazer alguma fala, propor alguma questão a mais para o edital de microprojetos, para a gente iniciar as nossas falas finais. Ami, por favor. Oi. É só reforçando de Jaelton e Gabi, e não somente para o microprojeto, né, mas a questão do estudo de orçamento, que seria anual, dar um reforço, e que pode servir para os outros grupos GTs também, reforçar lá na Assembleia, e também a questão de criar um canal mais efetivo de denúncias e que além do atendimento SIC, que não dá conta mais do tamanho do Funcultura. Algo no estilo de uma ouvidoria. É muito importante que isso ocorra, porque somente a gente comunicar um erro ao atendimento SIC, aquele e-mail, ou ir para o WhatsApp, pode não resolver o problema, mas assim, não dá um quantitativo eficiente para avaliar determinado erro, por exemplo, né? Então, assim, vitórias imensas relativas ao Aldir Blanc, diante da urgência, diante do pouco tempo, a gente pode falar em um saldo mais positivo do que negativo. Mas também se precisa reforçar em relação à Lei Aldir Blanc, ou Paulo Gustavo que vier, e que vai também afetar todos os editais do microprojeto, reforçar essa ouvidoria dos problemas, até porque só se pode incidir na correção de algum problema se houver dados concretos que se possa fazer essa alteração. Com o mapa cultural, foi mais visível, então se fez a correção imediatamente. Mas com o atendimento SIC, que alguns outros problemas que afetam não somente o microprojeto, mas os outros editais, é preciso efetivar isso. E se bater mais na tecla lá na Assembleia de domingo, não é isso? E apoio todas as alterações de hoje. Hoje o trabalho tranquilo, perfeito, e vamos seguindo. Parabéns a Gabi e a Jaelton. Obrigado. Mais alguém deseja pontuar? Ami, eu anotei essas solicitações, já está aqui o estudo anual e como já existe esse canal, né, de atendimento, eu coloquei aqui melhoria, mas também coloquei criação de ouvidoria. Acho que já existe uma ouvidoria, mas eu não sei se é ouvidoria do Funcultura. Não sei se Gabi sabe informar. Se a ouvidoria é exclusiva da Fundar, da Funcultura, não. Ele estava geral e voltado para para a LAB, né? E foi criada uma ouvidoria da LAB, com geração de protocolo, que é algo muito importante, porque com protocolo você consegue registrar, né? Seu pedido, denúncia, sua reclamação. Eu acho que é importante a gente transformar esse canal de atendimento no canal também de ouvidoria com protocolo e acompanhamento da solicitação. Perfeito. Eu anotei isso também. Então, agora, criação de ouvidoria do Funcultura com protocolo e acompanhamento. Para que a gente possa fazer essas solicitações que são bem importantes. Alguém deseja falar mais? Lembrando que a ata de frequência está aí, Gabi acabou de colocar novamente. Quem ainda não assinou, assine. Lembrando que a gente vai enviar posteriormente os certificados de participação dos GTs. Lembrando que os GTs continuam,
a gente ainda continua a discussão. Até amanhã, a sexta-feira, a gente tem os GTs, e no domingo, à tarde, das 3 às 18, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui o horário que... Das das 2 às 14. 18, das 14 às 18, a gente vai ter a assembleia, onde a gente vai reunir todas essas alterações, essas proposições que a gente fez e discutir mais amplamente os 4 editais, para que a gente possa pensar esse documento único que segue para o governo do Estado. Então, é muito importante a presença de cada uma e de cada um nessa assembleia de domingo e também nos GTs, nos próximos GTs, né? Hoje a gente tem mais um à tarde, que é o GT de... Estou pegando a fila aqui, tá, gente? Literatura. Literatura e de patrimônio. E mais tarde, audiovisual. E à noite temos o de audiovisual, isso. Na sexta-feira, pela manhã, a gente vai ter de fotografia e artes integradas e artes visuais. E à tarde vamos ter 2 GTs, o de cultura popular, o de circo e dança. E à noite, quer dizer, final da tarde, começo da noite, design, moda, artesanato. E à noite, teatro e ópera. Então ainda tem muita coisa acontecendo, muitos GTs, muitas discussões. Então, vamos ocupar esses espaços que são muito importantes para a gente construir, discutir uma política cultural pública para o estado de Pernambuco. Agradecer a presença de todas, de todos, de todes aqui. Foi bem bacana essa discussão, acho que foi bem rica. A gente retirou várias propostas daqui e a gente segue com essas proposições para a Assembleia. Agradecer Gabi, né, que está fazendo a relatoria, acompanhou aí, fez todo esse processo junto comigo. Gratidão, Gabi. E é isso. Até a próxima. Passo a palavra para a Gabi, para que ela possa se despedir e encerrar. Obrigada, Djaelton. Obrigada a todo mundo que está participando desse momento, né? Um momento extremamente rico e importante. Eu acredito que gestão partilhada se faz realmente com quem de direito, né? Com as pessoas que estão interessadas nesse partilhamento, nesse compartilhamento e nessa parceria. Então, foi com esse objetivo que a gente decidiu realizar o seminário, e ele está ficando super bonito, assim, os documentos que estão sendo montados estão ficando super bonitos, a gente vai conseguir ter um resultado super rico sobre o segundo seminário, sobre esta política de fomento na realidade, né? Discutida nesse segundo seminário Funcultura. Obrigada a todas as pessoas que se inscreveram, obrigada a todas as pessoas que participaram hoje e colaboraram hoje com este diálogo, né? E esta construção sobre microprojetos. Esse é só um início de uma grande caminhada. A gente pretende realmente cada vez mais, enquanto sociedade civil, buscar a maior abertura de diálogo possível junto às gestões, para que a gente consiga construir realmente um canal de controle social, monitoramento e acompanhamento de fato efetivo para transformar essa política pública o mais democrática e o mais acessível possível para todas, para todos e para todos. Muito obrigada, parabéns a todos nós. Até as próximas atividades. Nos vemos em outros momentos e acompanhem os canais do Conselho Estadual de Política Cultural, que tem todas as informações de nossas ações por lá no Instagram, tá certo? É só colocar o CEPCPE, eu acho que é cepc.pe, né? @cepc.pe, e aí você tem acesso a todo o conteúdo que a gente vem produzindo, tá certo? Um abraço a todo mundo. Vou encerrar a gravação